Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Que o Senhor te dê visão, sabedoria, entendimento, clareza. Que Ele coloque luz nas suas trevas. Que você tome decisões. Agora, não amanhã. Chega de procrastinar decisões. Chega de protelar. Saia da passividade, da inércia. Não deixa para amanhã. Amanhã é uma palavra perigosa. Quando você deixa para amanhã, você acaba por não fazer. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu mudo. Amanhã. Lembra do faraó? Que não estava aguentando a praga de rãs? E Moisés foi lá e disse, bom, então me diga. Ele chamou Moisés e o Moisés disse, então me diga, quando que você quer que eu coloque um fim nisso? Agora o homem disse que não estava suportando. Ele vira para Moisés e fala, amanhã. Ah, tudo bem, mais um dia com rãs aqui. Amanhã. Amanhã, dê uma ordem para isso cessar. Não, qualquer pessoa gritaria. Hoje, agora, imediatamente, tira isso da minha vida. Porque a Bíblia fala que tinha rãs em toda parte, nos fornos, na cama, em tudo. Aí, ele não aguentando, chama o Moisés e o Moisés, tá bom, então quando você quer que eu resolva? Tá lá um amanhã gigante. Amanhã. E assim tem sido a vida de muita gente. Amanhã. E Jesus falou, não se preocupe com amanhã. Deixa o amanhã. Você tem o dia que se chama hoje. Você tem hoje. Se você deixa para amanhã, você nem sabe se vai ter amanhã. E aí, você estica um problema. Você deixa passar uma oportunidade que o hoje trouxe para você. Hoje você tem oportunidade de se livrar de situações que você não quer mais. Mas talvez você está igual o faraó, dizendo amanhã. Tudo bem, mais um dia com rancho. Mais um dia com essa praga. Mais um dia. Eu posso aguentar mais um dia. Bom, mas a Bíblia mostra que eles não estavam aguentando. Mas a verdade é que algumas pessoas, elas não chegaram no limite do sofrimento. E é por isso que elas vão esticando, igual o faraó. Ele disse, eles não estavam aguentando, né? Mas parece que dava para aguentar mais um dia, porque ele disse, amanhã, deixa as rãs aí hoje, amanhã você resolve. Ué, Moisés falou, tudo bem, vai ser como você está dizendo, amanhã eu dou um fim nisso. Parece que não, né? Gente, esse homem não tinha inteligência? Não pensa. Tem gente que não pensa. Não pensa. E vai vivendo essa vida. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu mexo nisso, depois eu vejo isso. Eu costumo dizer sempre,
Faça hoje, faça agora. Faça agora, faça hoje. Faça hoje, faça agora. Faça agora. Não joga para depois. Não acumula coisas. Nós temos que parar de tempos em tempos, sabe? Para, não fica aí correndo, atropelando tudo. Senta, respira. Tem aquele seu caderninho, seu diário. Espera aí, o que está atrasado, acumulando na minha vida? Quais as decisões que eu estou protelando? Quais as áreas de procrastinação? O que eu estou jogando para depois? Ontem eu contei que há uma semana da caravana para Israel acontecer, algumas vagas foram abertas. E algumas pessoas foram favorecidas. Sempre tem almas generosas, né? Dentro do nosso ministério, nós ensinamos a teologia da generosidade. Então, aqui tem corações generosos. Então, essas pessoas generosas, né? Ao saberem disso, então, querem abençoar pessoas. E 8 pessoas foram abençoadas com a viagem para Israel. E não foram. Por quê? Porque elas não tinham passaporte. Exatamente. Elas não tinham passaporte. 2 delas, que eu sei, pode ser que até as outras tenham colocado também, mas essas 2 eu tenho certeza que eu sei. Colocaram no projeto de conquistas. Ou seja, elas oraram por isso. E elas foram respondidas. Elas viveram o cumprimento do sonho na vida delas. Quer dizer, viveram, elas receberam. Não viveram porque não se prepararam. E essa palavra, ela veio muitas vezes no ano de 2023 e no início de 2024. Se prepare para o tempo da oportunidade. Se prepare para o momento da oportunidade. Se prepara para viver o seu sonho. Pois quando o sonho chegou, a oportunidade chegou, o sonho foi atendido, né? O pedido foi atendido para a realização do sonho. A pessoa não estava preparada. Não é terrível isso? A oportunidade de chegar até você, você viver o impossível, e a parte que cabe a você, Jesus chega para ressuscitar o Lázaro. Tudo que você tem que fazer é tirar a pedra. Alguns não tiraram a pedra. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E lembra que a Sara riu quando ela ouviu o que o Senhor tinha dito? Que ela ia gerar? E ela riu.
E o Senhor a repreendeu. E disse, na primavera eu vou voltar e você vai gerar. Então, olha, multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O que tem faltado na vida de algumas pessoas é tomar decisões. Tem pessoas que elas até oram por coisas, mas elas não agem. E a fé sem obras é morta. Orar, a pessoa orou. Ela orou. Colocou nos projetos conquistas. Mas como que eu oro por algo? Como que eu coloco nos projetos e eu não me preparo? Tá bom, eu estou pedindo que eu quero ir para Israel. E nem o passaporte eu tiro? O que mais algumas pessoas estão pedindo e não estão se preparando? Você precisa sentar e ver quais as áreas de procrastinação, de acomodação, de inércia, de passividade. E repreender isso, porque eu vi o diabo roubar pessoas exatamente porque elas oraram, mas não agiram. E a fé sem obras é morta. Adianta eu orar e não fazer a minha parte? Eu ainda falei ontem sobre aquela passagem de Atos 12 que Pedro ia ser executado ao amanhecer e a igreja orava para Deus livrar. O Senhor enviou um anjo que abriu os portões da prisão e Pedro foi livre. E aí ele foi para casa. E ele bate na porta, Rode ouve, vai anunciar que Pedro está na porta e o pessoal disse, estava todo mundo orando, a Bíblia fala, fervorosamente. E eles falam, não, você está enganada. Não, deve ser um anjo, o anjo dele. Mas eles não estavam orando para Pedro ser liberto? E Pedro já estava na porta. E eles estão achando que é o anjo. Era mais fácil ser o anjo do que o Pedro. Ou seja, eles estavam orando, mas não estavam acreditando que Deus ia fazer essa obra? E olha que coisa interessante. Os portões da prisão sobrenaturalmente foram abertos. Mas a porta, eles é que tiveram que abrir. Ressuscitar o Lázaro, Jesus ressuscitou, mas tirar a pedra, os homens tiveram que tirar. Então tem coisa que Deus não vai fazer. Não, ele não vai lá tirar o passaporte por você. Não vai. Quem tem que fazer isso é você. Mas sabe o que a pessoa pensa? Ah, mas eu não vou usar. Mas você não orou? Ah, mas é impossível. Ah, mas Deus não é o Deus do impossível? Hã? Então você orou sem acreditar que pudesse acontecer, que Deus pudesse criar um meio? Pois é, o Senhor criou meios para essas pessoas. Elas foram presenteadas. Só que elas não tinham passaporte para viver o sonho. Então adianta você orar para viver um sonho e você não se preparar para ele? Porque como que você vai fazer uma viagem para o exterior sem passaporte? Agora, abra o leque. Quantas coisas você está pedindo para Deus e você não está cooperando? Aquilo que cabe a você fazer, você não está fazendo. O que você tem que fazer, você não está fazendo. Você não está cooperando. Você não está fazendo a sua parte. Eu preciso cooperar com Deus. Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que saber qual é a minha parte.
e cooperar. Não adianta eu pedir algo para Deus e não me preparar para o dia da oportunidade. Porque a oportunidade chega, queridos. Se você está pedindo, ela vai chegar. E a pergunta é, você se preparou para o dia da oportunidade? Você tem se alinhado com aquilo que você tem pedido? Porque é impossível? Então, mas não é por isso que você está orando ao Deus do impossível? Será que vai acontecer com você, como aconteceu no caso de Pedro, que eles nem não acreditaram que era o Pedro da porta e nem abriram a porta? E aí o Pedro continuou batendo até que eles abriram? Será que vai acontecer com você como aconteceu com essas pessoas? Elas foram presenteadas e não tinham passaporte? E elas perderam a oportunidade de fazer essa viagem por um único motivo. Único. Elas não tinham passaporte. Só por isso. Nada mais. Do contrário, se elas tivessem passaporte, teriam feito. Então, pare e pensa. Quantas perdas, quantos roubos têm acontecido porque pessoas não têm se preparado. Porque elas até pedem, mas a fé sem obras é morta. O que adianta eu pedir e não fazer aquilo que cabe a mim? Não me preparar. Vamos mudar isso. Em nome de Jesus, muda hoje. Amanhã é uma palavra perigosa. Amanhã pode ser tarde demais. Eu vi pessoas perderem o casamento. Uma mulher um dia me disse que ela acordou num dia que ela estava dentro dela assim. Ela disse que ela percebeu o Espírito Santo falando com ela. Muda. Senão você vai perder seu casamento. Cala a boca. E ela disse que aconteceu lá algo e ela fez tudo que não era para ela fazer. E dentro dela, ela disse, ela falou para mim, que dentro dela ela falou, só dessa vez eu vou falar, eu não vou me calar. E amanhã eu vejo o que eu faço. Mas ela não teve amanhã. O marido dela foi trabalhar silencioso. Não voltou para casa. Pediu para o irmão dela, para o irmão dele, ir buscar as coisas dele. E não quis atender ela. Não quis falar com ela. Ele só aceitou falar com ela um mês depois, para acertos das questões lá da separação, mas nada fez aquele homem retroceder. Essa mulher sofreu tanto. E ela disse, estou falando porque eu ouvi, que especialmente, ela já vinha ouvindo de Deus, mas naquele dia ela ouviu o Espírito Santo falando com ela. Cala. Você vai perder sua família, seu casamento. Mas ela disse que era uma impulsividade. Ela era precipitada, impulsiva, emocional, desequilibrada. E ela não queria calar por nada, não queria se submeter, um orgulho. Ela falou, bispa, sem dúvida nenhuma, Deus se opõe aos orgulhosos. Eu fui tão humilhada, o
o orgulho arrebentou com a minha vida. E eu perdi. E ela falou, eu devia ter percebido. Meu marido vinha, antes ele ainda brigava, ele respondia. De repente ele começou a não me responder mais. A indiferença, e eu não me dei conta que eu já tinha perdido o valor, que ele já estava cansado, ele não queria nem brigar mais. E ela falou, não foi porque eu não fui avisada. Eu fui avisada, ela falou. Mas eu não me preparei, eu deixei para amanhã. Só que eu não tive o amanhã. Eu não tive. E assim, muitas outras situações eu já vi acontecer. Na área profissional, financeira, da pessoa ser roubada. Porque ela não se preparou para o dia da oportunidade. E eu sei que o Espírito Santo está falando. A gente sabe quando o Senhor está alertando, sabe? Eu sei quando Deus me traz uma palavra e ela é de alerta. É o amor de Deus dizendo, vamos, já deu. Se você continuar vivendo assim, você vai perder as suas oportunidades. Você vai ser roubado. Você vai sofrer frustrações. E sabe qual é a pior frustração? Uma das pessoas que perdeu a viagem, a grande frustração foi com ela mesma. Dessa procrastinação eterna. Não aprender já. Ela já deveria ter aprendido com outras perdas. E não aprendeu. Tem gente que já sofreu muitas perdas e não aprendeu. E continua insistindo, mantendo o mesmo padrão e não rompe. Até que começa a ter perdas assim, que vão mudando até alterando o destino. Não tem que ser assim. Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para você é possível para Deus. Eu tenho certeza que essas pessoas não serão mais as mesmas, porque elas foram respondidas. E acredito que até foram respondidas como uma lição. Porque Deus não sabia que elas não tinham passaporte? Sabia. Mas elas precisavam viver uma perda como essa por causa delas, da procrastinação delas, da inércia delas, da passividade delas. Elas precisavam viver. Levar um choque para mudar. Não tem que ser assim. Amanhã é uma palavra muito perigosa. Faça hoje. Prepare-se hoje para o tempo da oportunidade. Coopera hoje com Deus. Tome as decisões que você entende que são necessárias hoje. Peça a luz do Espírito Santo, a direção dele, a sabedoria. Peça a visão do Espírito Santo. Peça a ajuda dele. Mas não deixa Satanás te roubar. Em nome de Jesus, não deixa Satanás roubar você, porque você cedeu para ele procrastinando decisões, deixando para depois, deixando para amanhã. O que deveria fazer hoje, agora, agora, hoje, agora. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço, Senhor, que essa palavra
tenha mudado a vida dessa pessoa. Que hoje ela se levante com a decisão de que ela vai mudar aquilo que ela não pode mais tolerar. Porque nós temos aquilo que nós toleramos. Enquanto ela tolerar a passividade, a acomodação, a inércia, a procrastinação na vida dela, é isso que ela vai ter. Coisas atrasadas, ela não vai estar preparada, ela vai perder oportunidades, portais serão abertos e vão se fechar. Por quê? Porque ela não se preparou. E quando uma pessoa não se prepara para o tempo da oportunidade, o que acontece é que a oportunidade chega, mas ela não tem como entrar, ela não tem como viver, ela não tem como desfrutar daquilo, porque ela não se preparou. E pode perder portais que determinam a vida. Eu oro por mudanças hoje, Senhor, por entendimento, por libertação. Que vidas estejam sendo libertas da procrastinação, da inércia, da passividade, da preguiça, da acomodação. Que vidas estejam saindo dessa zoninha de conforto, desse lugarzinho confortável e vá para o lugar desconfortável se preparar para o dia da oportunidade. Em nome de Jesus. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de um novo tempo de vidas libertas da procrastinação. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá, Senhor, uma mente de governo sábia, criativa, levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham se conscientizado disso e que um temor profundo tenha tomado conta dos corações e que uma libertação tenha acontecido para sempre, que eu deixe pessoas libertas, fortalecidas, ousadas, corajosas, ativas na fé, porque a fé sem obras é morta. Muito obrigada por tudo, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje Casa Firme, um trabalho incrível, maravilhoso. Que oportunidade! Eu fico pensando também sobre as pessoas que perdem a oportunidade que está diante delas, uma porta aberta, 25 horas de oração. E tem gente que não consegue tirar 1 hora sequer. Não participa de nenhum culto, não vem para nenhum período de oração, sendo que se ela quiser vir, seja dia, seja noite, a igreja está aberta. Mas é isso aí. As pessoas vão jogando fora as oportunidades, como que eu sempre vou ter. Precisamos pensar. Eu tenho hoje, eu não tenho amanhã. Aproveite os portais que foram abertos hoje para você. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.